Nós vamos abrir a palavra do Senhor nesse instante. Livro do profeta Abacuque, capítulo número 3, verso 17 a 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Pai querido, como tua serva orou, agora é um momento especial de ouvirmos o Senhor falar aos nossos corações. Pai, o Senhor já sondou cada coração que está participando conosco nesse momento, o nosso coração. Portanto, o Senhor sabe, ó Pai, das nossas necessidades, e o nosso rogo nesse momento é que o Senhor aplique a Tua palavra segundo as nossas necessidades. O Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que salva, o Senhor é um Deus que cura, um Deus que restaura, e que isso seja feito nessa noite, ó Pai, para a glória do Teu nome, através da ação do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Do desespero à esperança é o tema da nossa mensagem. O que é desespero? Desespero, amados, é um sentimento de angústia, ligado geralmente à aflição e à sensação de perda. Principalmente nesse texto, a sensação de perda. Porque o profeta diz, ainda que, e começa a dizer as perdas que podem acontecer ali no meio do povo de Israel. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Então, queridos, desespero é essa sensação de perda. E esperança? Esperança é uma crença de quem espera que seu desejo se torne realidade. Então vejam que o profeta diz, todavia, apesar de todo esse desespero, com essa grande perda, existe aqui um todavia, que é a palavra de esperança. E a esperança, no sentido bíblico, significa aguardar ansiosamente e ter expectativa de algo bom. Algo que vai acontecer, algo bom. E essa palavra esperança, então ela divide em duas partes. O desejo de algo bom e a base para acreditar de que esse algo bom vai se concretizar. Por isso temos essa mensagem do desespero à esperança. E a esperança, queridos, na Bíblia, não é você fechar os olhos à realidade. Eu estou esperando, mas estou esperando tranquilo, né? Não é isso. Assim é você viver, é você também não é viver no mundo de ilusão. Muitas vezes a gente pega a gente mesmo, né? Iludindo a gente com pensamentos que não são pensamentos que vêm da palavra de Deus. Então a esperança, ela tem base sólida em fatos e evidências. Ainda, todavia. Então a esperança tem base sólida em fatos e evidências. E nós, acompanhando
o profeta Abacuque, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos ver que ele sai de um vale e ele termina seu livro nas alturas. Ele sai do desespero à esperança. Ele sai do temor à fé. Ele sai da angústia à exultação indizível e cheia de glória. E ele começa o seu livro, no capítulo 1, apenas para que todos tenham ideia do nosso contexto. Ele começa o seu livro queixando-se, né, do que estava acontecendo. Havia no meio do povo, o povo de Israel, muita violência. Havia no meio deles uma crueldade incontrolada. Não havia controle, havia iniquidade, havia opressão, não havia justiça, não havia segurança, nem para as pessoas, nem para as suas propriedades. Aquele grupo que era fiel ao Senhor, os piedosos, era minoria. E aquele grupo era rodeado por maldade de gente ímpia. Isso então traz ao coração do profeta uma angústia muito grande. E ele está então no início desse capítulo 1, achando que Deus está indiferente a isso tudo que está acontecendo. Que Deus está indiferente às adversidades que o povo está sofrendo, que todos eles estão enfrentando. E para aumentar as suas dores, Deus diz para ele: eu vou levantar um povo, os caldeus, um povo terrível, um povo violento, um povo cruel, um povo arrogante, impetuoso, para castigo e restauração do povo de Judá. Então veja como é que estava a situação do coração do profeta. Então, o profeta apresenta a Deus a sua queixa. Mas ele apresenta a sua queixa com fé. A queixa do profeta mostra que ele estava preparado, aguardando a resposta do Senhor. E o Senhor responde, dizendo que o propósito daquilo tudo é para que fortaleça a fé em tempos de adversidade, e que tudo aquilo será recompensado. Então esse é o resumo do 1º e do 2º capítulo. E nesse 3º capítulo, que nós lemos parte dele, a parte final, nós temos aqui a vitória. Nós temos aqui uma oração de triunfo do profeta. Ele está com o coração tão cheio da presença de Deus, ele está tão cheio, a sua fé está tão fortalecida, que é a oração do triunfo. Ele adora a Deus e renova a sua esperança no poder de Deus, ainda que, ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Então veja aí essa oração de triunfo, uma oração de adoração, mesmo em tempos de adversidade. Os dias que nós vivemos hoje, amados, são dias de adversidades, as mais variadas. E muitas vezes a nossa tendência, como o profeta Abacuque, é não entendermos a razão das nossas adversidades. Senhor, eu tenho sido um crente fiel, claro, com as nossas limitações. Senhor, eu não entendo por que essa dor veio sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja. Senhor, eu não entendo tanto sofrimento. Senhor, eu não entendo por que nós enfrentamos tantos problemas. E nós levamos nossa queixa a Deus. E muitas vezes, queridos, a nossa tendência é pensar que Deus está indiferente. Deus não está nem aí para aquilo que nós estamos passando. Mas, a despeito desses ventos contrários, que insistem em soprar sobre nossas vidas,
Assim como na vida de Abacuque, nós podemos ter esperança que esses tempos de adversidade passarão. Nosso coração deve se encher de esperança. E somos levados pelo profeta a crermos nesse Deus Todo-Poderoso, a crermos na força do poder desse Deus, e que nada está fora do seu controle. Você pode perguntar, pastor, como nós podemos então, como profeta, ir do desespero à esperança? Quais eram as motivações no coração do profeta para que ele não se abatesse diante de tantos problemas que o cercavam também toda a sua nação? Como ir do desespero à esperança? A primeira coisa que nós aprendemos aqui no texto, versos 17 e 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então a primeira coisa, queridos, que nós aprendemos para podermos sair do desespero para a esperança, nós aprendemos que temos de confiar no Senhor inabalavelmente. Esse é o primeiro ponto. Precisamos confiar no Senhor inabalavelmente. Nós sabemos que o povo de Israel dependia de todas essas coisas para viver. Dependia do figo, dependia da uva, dependia da azeitona, dependia do gado, dependia das ovelhas, dependia do trigo, das plantações. Então eles dependiam disso tudo para sobreviver. E até o próprio profeta também dependia disso tudo para sobreviver. E ele diz assim que, embora essas fontes possam esgotar-se, ele vê, ele não depende, ele mostra, pela sua fé, que ele não depende dessas coisas, mas ele depende da fonte, que é o Senhor. Qual é a fonte de tudo isso? Qual é a fonte das plantações? Qual é a fonte das criações? Qual é a fonte das frutas? É o provedor. E ele diz, eu dependo do provedor. Ainda que falte isso, eu dependo do provedor. E nós vemos que, ainda que faltem os recursos da terra, o Senhor jamais falhará. E o salmista Davi diz isto: fui moço, porém agora sou velho. Jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Do desespero à esperança. Queridos, a posse de bens materiais não é necessariamente o sinal de bênção da vontade de Deus na nossa vida. Porque os corruptos estão aí cheios de bens materiais. Mas a fé no Senhor Jesus, aquela que está no nosso coração, através dessa fé, nós vamos pensar que isso não garante para a gente uma vida luxuosa, como muitas igrejas estão ensinando por aí. Se você vir aqui num determinado trabalho, se você participar de determinada consagração, sua vida vai mudar, você vai ficar rico, milionário. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. Então, queridos, nós teremos sim recursos dados por Deus em meio às adversidades. O salmista diz no Salmo 125, verso 1: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, que não se abalam, mas permanece para sempre.
Como ir do desespero à esperança? A primeira coisa que nós aprendemos é que devemos confiar inabalavelmente no Senhor. Ainda que continuem as adversidades, ainda que venham as catástrofes, ainda que venham as grandes lutas, ainda que venham as enfermidades, todavia eu me alegro no Senhor. Que o nosso coração seja cheio nesta noite desta esperança, por causa da nossa confiança inabalável no nosso Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa que o texto nos ensina, ainda versos 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, então, que nós temos de alegrar no Senhor, mesmo em meio à adversidade. Eu me alegro no Senhor. Onde está a sua alegria? Nas coisas passageiras deste mundo? O profeta diz, mesmo que aconteça isso tudo, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Então, alegrando em Deus em meio à adversidade. Então, nós percebemos, queridos, que essa alegria do profeta, ela não é determinada por coisas boas. Ele faz a relação das coisas que podem acontecer, que trariam uma grande catástrofe. Então, essa alegria independe da presença de coisas boas, essa alegria independe da situação estar tranquila. Ela não está posta na prosperidade e nem na ausência do sofrimento, mas ela está centrada em Deus. Ainda. Nos anos 70, eu fui fazer uma visita com o meu irmão mais velho, que era pastor também, que o senhor já chamou para a glória. Nós visitávamos uma irmã no hospital, e ela estava com câncer em fase terminal. E a gente foi lá para levar a ceia para ela. E tivemos ali um momento muito especial. A gente via no coração daquela irmã uma alegria muito grande. Apesar dela saber que os dias dela estavam contados. E enquanto meu irmão conversava com ela, eu fui conversar com as outras colegas dela de enfermaria. Eram 12 mulheres, né? Ela e mais 11. E todas elas davam um testemunho. Diziam, olha, ela é a alegria aqui do nosso quarto. Ela levanta de manhã, coloca todo mundo para levantar, todo mundo para tomar banho. Depois ela pega a Bíblia, ela lê a Bíblia, ela canta com a gente, ela ora com a gente. Ela é o motivo da nossa alegria aqui. E nós estivemos lá no domingo, e na segunda-feira ela faleceu. Então, a alegria, essa alegria é uma alegria dada pelo próprio Senhor ao nosso coração. Ela independe das circunstâncias. O servo de Deus se alegra a despeito das circunstâncias à sua volta. Então, queridos, nós vemos na história dos grandes homens de Deus, na palavra de Deus, que muitos deles, em momentos difíceis de suas vidas, eles encontraram a alegria verdadeira. E muitos deles encontraram estudando Abacuque. Por quê? Uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança, uma alegria que provém desse Deus Todo-Poderoso. Nós podemos dizer, que enganoso, que a alegria pode ser encontrada quando não existem problemas. Pode ser encontrada? Pode. Porque a nossa verdadeira alegria, ela vem do Senhor.
Pode ser encontrada quando há enfermidade? Pode ser. O exemplo dessa irmã que eu acabei de contar. Quando os recursos financeiros não são abundantes, pode ser encontrada? Pode. Porque a nossa confiança não está nos nossos recursos financeiros. Quando a situação na família não está bem, principalmente por causa de problemas de saúde, pode haver alegria? Pode. Porque a alegria independe dessas circunstâncias. A verdadeira alegria, ela existe mesmo onde há luto. 1978, eu trabalhava como evangelista, como missionário, na cidade de Nova Glória, Goiás. E nós havíamos evangelizado uma família, um casal de filhos. E o filho, era um casal, o filho, 12 anos, estava indo à escola, eles vinham da roça, mais ou menos 2 quilômetros fora da cidade, vinham para a cidade para estudar. E passou um vizinho por ele de carro, falou, eu te dar uma carona. Ele falou, tudo bem. E ele pegou a carona com esse vizinho. E um pouco à frente, o pneu do carro estourou. E esse carro bateu na cerca, em cima de um daqueles morões da cerca, bem onde estava o menino. E ele teve um traumatismo craniano e ele veio a falecer. Quando nós recebemos a notícia, eu falei, e agora, vou falar o quê? Família recém-convertida. Não tinha um mês ainda que eles estavam na igreja. Falei, o que eu vou levar de mensagem para esses corações? Para essa mãe, para esse pai que estão desolados. E fui caminhando lá da cidade até lá, 2 quilômetros a pé, para orar. Falei, Senhor, me dá sabedoria, eu não sei o que eu vou falar. Quando eu cheguei naquela casa, o casal estava lá no quarto, aos prantos, a casa cheia de vizinhos. Eu fui até lá. Eu sentei ao lado daquela irmã e disse para ela, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Ela olhou para mim e falou, mas o que é isso, pastor? Eu falei, os filhos são a herança que o Senhor nos dá, pertencem ao Senhor. E nós temos a responsabilidade de cuidar bem da herança, mas os filhos são dele. E ele leva o filho a hora que ele quiser, porque é dele. Ela parou de chorar e falou, o senhor tem razão, pastor, eu realmente tem razão. E o Espírito confortou aquele coração, aqueles 2 corações, naquela hora. E mudou até o clima dentro da casa. Então, queridos, pode haver alegria onde há luto, sim. Porque a fonte da nossa alegria é o nosso Deus Todo-Poderoso. Não são as circunstâncias que estão ao nosso redor. Nós sabemos que a verdadeira alegria pode ser encontrada somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa alegria vai estar governando a nossa vida, mesmo em meios às adversidades. Como ir do desespero à esperança? Nós vimos em primeiro lugar que nós temos de confiar inabalavelmente no Senhor. Ainda que venha a grande catástrofe, todavia eu. Confiança inabalável no Senhor. A segunda coisa que nós vimos, como ir do desespero à esperança, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. E em terceiro lugar, versículo 19 diz assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça,
e me faz andar altaneiramente. Nós vemos aqui, irmãos, que a alegria do profeta não é um sentimento romântico. Ele não está aqui dando uma de poeta, que faz um romance sem qualquer fundamento. Mas ele tem razões para alegrar-se, porque a sua alegria, diz o texto, eu me alegro no Senhor. Eu não me alegro no rebanho que está lá, no pasto ou no curral. Eu não me alegro com a minha oliveira que está maravilhosa, com a minha videira que está maravilhosa, com a plantação de figo que está maravilhosa, com o campo de trigo que está branco para a ceifa. Mas ele diz, eu me alegro no Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Fazendo do Senhor a minha fortaleza. É o terceiro motivo para eu sair do desespero para a esperança. O servo de Deus, portanto, começa o seu livro deprimido. Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que está acontecendo aquilo? Senhor, por que o Senhor não ouve a nossa oração? Senhor, o Senhor não está vendo o sofrimento do povo? Ele começa deprimido e em dúvida em relação à justiça de Deus. E ele termina lá em cima, com o coração alegre, cheio de confiança, diz o nosso texto, na provisão e no poder sustentador de Deus. Aprendemos, queridos, que em Deus, como Abacuque, nós encontramos resposta para todos os nossos problemas. Em Deus nós encontramos resposta para todos os nossos problemas. Então ele decide a confiar nesse Deus e fazer desse Deus a sua fortaleza. Onde está a minha fortaleza? Onde está firmada a minha fé? Ele fez do Senhor seu alto refúgio. Ele fez do Senhor a sua torre de livramento. Vem Russell Shedd falando sobre esse texto, diz assim: nenhum perigo pode nos alcançar quando estamos refugiados em Deus. Aí você pode dizer, mas o pastor Russell Shedd era batista e não era reverendo, mas ele gostava que chamasse ele de reverendo. Ele esteve conosco uma vez no seminário, passou uma semana conosco, falando sobre o livro de Efésios. E ele falou, eu gosto de estar no meio dos presbiterianos, porque eles me chamam de reverendo. Então, sempre que eu cito, uso essa expressão, que ele gostava que a gente o chamasse, né, de reverendo. Então, queridos, voltando para o nosso texto, nós temos que crer de que ninguém pode nos arrancar dos braços poderosos do Senhor Jesus. O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Nenhuma pessoa, nenhuma circunstância pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo diz isto, carta aos Romanos. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essas promessas, queridos, são feitas para aqueles que fazem do Senhor a sua fortaleza. Esse é o nosso terceiro grande desafio nesta noite, para que você faça do Senhor a sua fortaleza. E faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Quer dizer, Deus faz do profeta, Deus faz de você, de mim, uma pessoa de velocidade e também de firmeza. Isso quer dizer quando ele usa a expressão com os pés da coça. E me faz andar altaneiramente. Quer dizer, o Senhor não somente aprumou os joelhos, os pés trôpegos do profeta, mas também agora lhe dá firmeza, a firmeza da coça. Ele dá segurança para caminhar.
Por onde quer que ele esteja, ele recebe essa segurança. A corça podia percorrer com pés ligeiros a escura floresta. O animal de patas ligeiras pode subir os mais elevados picos para percorrer os cumes dos montes. Então, queridos, a corça aqui, aplicada a nós, salvos, é símbolo de força, de firmeza, de beleza, de alegria de viver. Quando ele cita a corça, está dizendo isso. Então, nós vemos aqui que o profeta faz uma viagem do temor à fé. E começa seu livro com o coração cheio de temor. E conclui com o coração agora cheio de fé. Ele começa chorando diante do Senhor. E ele termina agora com alegria. Ele começa questionando o Senhor. Por quê? E ele termina com uma humilde adoração a esse Deus maravilhoso. De uma aparente derrota, ele termina agora com um cântico de vitória. A palavra de Deus pode nos afirmar que ele saiu do desespero para a esperança. Por quê? Porque fez do Senhor a sua fortaleza. Quantas vezes, queridos, nós estamos sofrendo também nos dias de hoje com essas coisas estranhas que estão acontecendo. Então o desafio é esse também. Saímos do desespero para a esperança, nos refugiando nesse Deus Todo-Poderoso. Salmo 46, verso 1 diz assim: Eu sou nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual pode confiar no dia da angústia. A versão um pouquinho diferente. Ele é aquela ajuda no qual a gente pode confiar no dia da angústia. E eu concluo a mensagem com alguns desafios. Eu quero perguntar a você que está conosco pela internet, você que está conosco aqui no santuário, qual tem sido o seu desespero? Muitas vezes a gente visita uma pessoa que está doente ou com um problema e fala: estou desesperado. Qual tem sido o seu desespero? Ele tem te paralisado? Ele tem tirado de você a alegria de viver? Eu ouvi muitas vezes essa expressão: não tenho mais vontade de viver. É o desespero, queridos, ele age exatamente nesse ponto da nossa vida. Muitas vezes, jovens, cheios de vida, chegam a esse ponto de desespero, dizendo que seus sonhos e projetos de vida foram sepultados. E é o desespero que tem muitas vezes abatido a vida das pessoas. Como ir do desespero à esperança? Nós vimos primeiramente confiando no Senhor de maneira inabalável. Em segundo lugar, nós vimos que temos de nos alegrar no Senhor, mesmo em meio à adversidade, porque a nossa alegria vem dele e não vem das circunstâncias. Em terceiro lugar, devemos fazer do Senhor a nossa fortaleza. Que o Senhor trabalhe, queridos, a nossa vida. Que enquanto nós estivermos vivendo aqui neste mundo, que é dominado pelo mal, mundo caído, as adversidades vão existir. Vão estar sempre batendo a nossa porta. Mas elas não podem, de maneira alguma, determinar o fim da história da nossa vida. Ainda que, todavia, confiando no Senhor inabalavelmente, alegrando no Senhor mesmo em meio à adversidade, fazendo do Senhor a minha fortaleza, que o Deus Todo-Poderoso nos encha de esperança em meio a essas adversidades que estamos vivendo.